Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para a Sofid estar aqui presente. Espero que me estejam a ouvir, não sei, vou tentar. A Sofid, o que é a Sofid? A Sofid, com esta apresentação, nós queremos mostrar o que é a Sofid, como é que a Sofid pode ajudar os empresários nos projetos agrobusiness, mas também tendo em conta a experiência que tem tido na análise de projetos, queremos também alertar para os eventuais aspectos a ter em conta para que haja sucesso no projeto. Daí a nossa apresentação vai passar o que é a Sofid, os critérios de elegibilidade, produtos e serviços, o que é o Fundo Investimos, que eu vou passar a explicar mais à frente, e exemplos de projetos que nós temos, estamos a apoiar de agribusiness. Portanto, o que é a Sofid? A Sofid é uma instituição financeira de desenvolvimento portuguesa, é regulada pelo Banco de Portugal, sediada em Lisboa e funciona como um banco para empresas, portanto é um banco corporate. O objetivo dela é apoiar empresas portuguesas no investimento direto em países emergentes ou em desenvolvimento, portanto não a componente de exportação, a componente de investimento direto no país de destino. Sendo que esses países, como referi, são países em desenvolvimento, emergentes e em vias de desenvolvimento. A Sofid é detida 60% pelo Estado e os restantes 40% pelo BCP, pelo Novo Banco, pelo BPI, pela Caixa. Neste sentido, a Sofid não pretende ser concorrencial com estes bancos, uma vez que é tida por eles, mas sim adicional. Ela está direcionada para apoiar projetos de investimento nos países emergentes e em vias de desenvolvimento, tem maior risco e que o período de retorno do investimento é maior e, portanto, os seus produtos estão muito orientados para essas necessidades. Daí haver a sua flexibilidade e a sua especialização por trabalhar só nesses mercados e, portanto, ganhar experiência com essa análise, esse acompanhamento desses projetos. O seu conforto político, pela sua estrutura acionista, permite que nos bancos locais, nomeadamente em Angola e em Moçambique, que é onde nós temos mais projetos, o acesso ao financiamento local seja mais fácil, porque a Sofid atua em regime de complementaridade, que mais à frente eu vou explicar como é que isso funciona. Os projetos que a Sofid apoia há uma preocupação para que o projeto seja para o desenvolvimento sustentável do país, com criação de postos de trabalho, transferência de know-how e respeito pelo ambiente e tudo o que envolve o desenvolvimento sustentável. A Sofid, por ser uma instituição financeira para o desenvolvimento, ela está integrada na rede de parceiros da União Europeia. Todas as instituições que estão aqui são instituições financeiras que têm o mesmo papel que a Sofid, mas nos nossos vizinhos europeus, e por isso, quando os projetos são de grande dimensão, nós podemos mobilizar fundos junto destas nossas congêneres nestes países da União Europeia. Portanto, quais são os requisitos dos projetos a apresentar à Sofid? Os projetos podem ser para a constituição de uma empresa, para a expansão de uma empresa já existente, ou modernização da empresa. Há que haver, para o projeto ser bancável, o investimento deverá ser de 30% deverá ser com capitais próprios e, como eu disse há pouco, tem que haver um impacto positivo em termos económicos, sociais e ambientais e, obviamente, o projeto tem que apresentar a viabilidade económica e financeira. Quem nos pode apresentar projetos? Empresas com um mínimo de capital português de 20%, podem ser públicas ou privadas e podem ser PME ou grandes empresas. Como eu disse há pouco, como nós atuamos nos países emergentes e em vias de desenvolvimento, como nós só temos cá em Lisboa, só temos cá um escritório em Lisboa, quando nós fazemos este tipo de parceria com a banca local, eles acabam por ser os nossos olhos e os nossos ouvidos junto desse projeto e para nós é mais... dá-nos mais confiança porque temos lá um banco que são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Podemos atuar nos PALOPs, nos outros países da CPLP, na vizinhança, Marrocos, Argélia, Tunísia, nas potências emergentes como a China e a Índia e na África do Sul e na Venezuela. Em termos setoriais, além da agricultura, também atuamos na indústria, nas infraestruturas e no turismo. No fundo, em todos, menos o que tenham um caráter especulativo, como a promoção imobiliária. Aí a Sofid está fora.
Que tipo de produtos nós temos? Nós temos empréstimos, garantias, capital e fundos, sendo que até agora o que nós usamos são os empréstimos e garantias. No entanto, temos capacidade para capital e para fundos. Ao nível dos serviços financeiros, nós podemos, neste momento, o aconselhamento a empresas é ainda num contexto informal, quando estamos a analisar os projetos e a acompanhar, e a mobilização de recursos também podemos fazer sempre que os projetos assim o exijam. Nós tentamos mobilizar recursos para apoiar esses projetos. Quais são as condições dos empréstimos e das garantias? Só financiamos em euro. As taxas de juros podem ser fixas ou variáveis, os períodos de pagamento flexíveis e podemos ir até 10 anos e com 3 anos de carência. Tudo isto se adapta ao plano de negócios que é entregue e fazemos de forma a que se ajuste. Por exemplo, não vamos dar, se um projeto se consegue libertar meios de forma que o empréstimo possa ser pago em 5 anos, não faz sentido estar a pagar em 10. Portanto, tentamos sempre ter esse cuidado. O montante mínimo de intervenção, como estava ali, era 250 mil euros. O fundo, o que é o fundo? O fundo é um fundo gerido pela Sofid, que neste momento tem disponível 94 milhões de euros e é subscrito pela Direção do Tesouro e das Finanças. E é um fundo que só atua em Moçambique. É um fundo cuja função é participar. A Sofid pode, ela, através de empréstimos de garantia, funcionar como é uma instituição financeira. Com o fundo só pode entrar como capital de risco. Há 3 modalidades na participação com empresas portuguesas, portanto, o fundo tem uma participação social nas empresas moçambicanas, pode entrar também em consórcios, como também pode funcionar da seguinte forma: uma empresa é constituída em Moçambique através de uma empresa cá em Portugal. A empresa cá em Portugal pode aumentar a sua participação lá e o que é que o fundo faz? Empresta a empresa cá em Portugal para ela aumentar a sua participação na empresa local. Quanto aos critérios, para a modalidade 1 e 2, as duas primeiras, portanto, a empresa tem que ter sede em Moçambique, o capital social mínimo para o fundo entrar tem de ser de 150 mil dólares, peço desculpa, o capital português tem que ser no mínimo de 33% e o capital luso-moçambicano 51%. Na modalidade 3, que é aquela que eu expliquei, em que o investimos não entra diretamente no capital social, mas empresta à empresa cá portuguesa para ela aumentar a sua participação lá. Aí a única diferença face à modalidade 1 e 2 é que não é necessário ter o capital português de 33%. Portanto, em termos gerais, as condições, ele é complementar, portanto, não só é complementar com empréstimos de outras instituições financeiras, como mesmo com a Sofid. A Sofid pode entrar com um empréstimo bancário ou uma garantia e o fundo entrar no capital social. Os prazos podem ir de 3 a 9 anos, as taxas de juro rondam mais ou menos, em função dos riscos dos projetos, não estão definidas logo à partida, e existe logo no início uma estratégia de saída. Portanto, o Investimos nunca tem uma posição maioritária, está logo definido à partida as condições de saída e, portanto, estas são as condições principais do fundo. Portanto, agora entramos na fase em que os aspectos a ter em conta para um projeto bem-sucedido. Estes projetos que vamos apresentar têm a ver com a experiência que nós vamos ter, vamos ainda ganhar com a análise e o acompanhamento de projetos que achamos que é necessário, uns mais intuitivos que outros, mas que achamos que é necessário terem em conta quando resolvem fazer projetos em países muito diferentes dos nossos, em vários níveis, e não só na agricultura como em todos os outros, mas uns em particular na agricultura, nos agribusiness. Portanto, que aspectos são esses? Tem a ver com o enquadramento legal e regulamentar. É necessário saber a legislação sobre o investimento estrangeiro, nomeadamente, por exemplo, em Moçambique, nós aconselhamos e é necessário, quando se investe em Moçambique, para depois haver um repatriamento dos fundos, é necessário que o projeto esteja aprovado junto do CPI, que é o Centro de Promoção ao Investimento. Por exemplo, em Angola é a ANIP, que é uma instituição que tem exatamente a mesma função que tem o CPI em Moçambique, há em Angola. Portanto, é necessário isso porque também isso vai permitir
ter um regime de incentivos ao projeto, nomeadamente as taxas aduaneiras, o imposto sobre o rendimento. Portanto, há benefícios também, não só permitir o repatriamento dos fundos, permite também que hajam benefícios fiscais e dá o estatuto de investidor estrangeiro ao investidor. É necessário também terem atenção à legislação do trabalho, portanto, perceber quantos meses é que os trabalhadores têm direito a receber, todas essas coisas relacionadas com a legislação do trabalho local. O direito de propriedade é uma questão aqui, a nível da agribusiness, que é muito importante, porque em Moçambique e Angola, por exemplo, o terreno é do Estado, portanto, o Estado concede o direito do investidor usufruir do terreno. Portanto, nunca é um contrato que é estabelecido no prazo de 60 anos, normalmente, mas o terreno nunca é da posse do investidor, ele tem o usufruto do terreno. E, portanto, também nunca pode dar esse terreno como hipoteca porque não é dele, não é? Ao nível das condições climatéricas, é preciso ter atenção às condições locais, porque um determinado produto pode estar bem cá, mas lá, com o clima de lá, não dar, e é necessário maior investimento para mitigar essas condições adversas. E atenção também ao risco de pragas e intempéries, que nós chamamos sempre a atenção, quando analisamos os projetos, de haver ali uma folga para estes riscos que acontecem, como aconteceu há cerca de 2, 3 anos em Moçambique, com as cheias, e que muitos projetos tiveram alguns problemas porque não tinham esta questão assegurada, sendo que também os seguros, por exemplo, em Moçambique, ao nível destes projetos da agribusiness, também ou são caros e são poucos. Portanto, é uma componente que têm que terem atenção quando fazem este tipo de investimento. Ao nível dos recursos naturais, portanto, é importante perceber como é que são as condições, a nível da água, como é que são as condições, se é suficiente, e, nomeadamente, o solo, que também o solo em Moçambique e em Angola, a capacidade de solo bom para cultivar é inferior à que existe cá, por exemplo, cá em Portugal. Ao nível dos recursos humanos, é preciso ter atenção à mão de obra, sendo que nos projetos agribusiness em geral há menos especialização e, portanto, não é uma componente tão crítica, mas é preciso ter cuidado, atenção a esse aspecto. A nível logístico, também alertamos, por causa do clima, das pragas, dos bichos todos que existem por lá, que é preciso acondicionar os produtos de forma a que não sofram, não sejam contaminados por isso, e, portanto, é necessário um investimento nesse aspecto. Aquilo que cá é fácil de guardar, de estar longe de ser contaminado, lá pode ser mais complicado porque pode haver outro tipo de contaminações que não se está à espera. Ao nível do transporte e infraestruturas, também é preciso ter em conta não só a distância entre as regiões, como também a qualidade das infraestruturas e a rede de transportes que existe, e é preciso para que os produtos não se estraguem, não é? Durante o transporte, quer dos fornecedores, quer mesmo para o produto chegar ao investidor, quer mesmo para o cliente. Portanto, em síntese, o que é que nós vimos como erros mais comuns e que alertamos? Tem a ver com a falta, às vezes, do amadurecimento do projeto, em que o investimento ainda não está definido ou não tem em conta aqueles riscos que podem acontecer. Há um conhecimento pouco profundo do mercado. Portanto, um produto que cá para nós funciona bem, para lá, por exemplo, o caso da Frulat, que é um projeto que nós vamos apresentar, a Frulat está na África do Sul a vender iogurtes, em que lá não havia bem iogurtes, era geleia, uma coisa assim desse género, e houve dificuldade em integrar o produto, o iogurte, que nós aqui temos um consumo bastante elevado. Lá foi difícil, e era um produto que, em termos de qualidade, mesmo para a saúde, era melhor, mas a população local não está habituada, nem quer saber disso. Portanto, há que conhecer bem as características do cliente. A perspectiva de curto prazo, aqui prende-se com, se calhar, o investidor pensa, vou lá só 2 anos e depois venho-me embora. Não. Nestes projetos, nestes países, tem que ser um projeto com uma visão de médio e longo prazo. Nunca pode ser, estou lá 2 anos e depois regresso e está... Não, isso dificilmente pode acontecer. Ao nível da previsão adequada de custos, já falei, tem a ver com aquelas condições. A insuficiente capacidade financeira também está relacionada com essa questão dos riscos. Portanto, o promotor só tem aquela capacidade financeira. Se acontecer ali alguma coisa fora do que está à espera, depois não tem capacidade financeira. E é preciso ter essa capacidade financeira, essa bagagem financeira para estes projetos.
E depois tem a ver com o acompanhamento à distância. Portanto, às vezes não se esquece, mas quem é que eu vou lá pôr? Vou lá 1 ou 2 vezes por ano e para ver se aquilo está tudo bem. Não, é preciso um acompanhamento próximo, permanente, porque são culturas diferentes e, portanto, é preciso estar lá presente. É preciso isso. Um dos exemplos então que trazemos é da AIGEST. A AIGEST é um projeto que é a produção de rações e a criação e abate de frangos. Foi um projeto que foi apoiado pela Sofid com uma garantia e com a partilha o BIM financiou e a Sofid emitiu uma garantia em 50% desse financiamento. Como podem ver, nós salientamos aqui em termos de aspectos de desenvolvimento sustentável, o que é que ele criou? Foi a diminuição das importações, a criação de emprego direto, dar apoio aos novos e pequenos produtores que existem localmente que não tinham acesso às grandes cadeias e através da AIGEST conseguem ter, e a parceria com vendedores de rua, no fundo. Que dificuldades é que a AIGEST sentiu? Foi a escassez de mão de obra qualificada e, portanto, para isto, o que é que a AIGEST fez? Lá está, sentiu necessidade de pôr um português que estava cá para estar, mais portugueses, para essa transferência de know-how, porque havia escassez de mão de obra qualificada, não estavam a conseguir responder aos objetivos. E depois foi também no poder negociá-lo. Portanto, o AIGEST, o que é, explicando resumidamente, a AIGEST faz a produção de rações, toda a parte da produção de frango é feita na AIGEST, exceto a parte em que vai do pinto até ao frango, que quando chega ao pinto vende aos criadores locais e depois volta a comprar para o matador e depois para a venda. O que é que acontecia? Quando a AIGEST fornecia o pinto e depois quando voltava a comprar enquanto frango, o peso com que tinha que comprar era um peso que não era muito comercializável. E, portanto, mas que para os produtores locais era mais rentável. Então o que é que a AIGEST fez? E neste momento está a fazer? Está também a integrar essa parte no seu projeto, no entanto continua a comprar aos produtores locais, mas assim tem mais poder de negociar porque ela própria também já tem essa capacidade. Aqui está a Frulac, como eu referi há pouco, que foi a instalação de uma unidade produtiva para preparados de fruta, em que fazem, nomeadamente, a parte dos iogurtes. Também com este projeto houve uma transferência de know-how e tecnologia para o país, a criação de postos de trabalho diretos e a melhoria dos hábitos alimentares da população. Foi um projeto, foi um empréstimo da Sofid em 2 milhões, que foi em parceria com o Mercantile Bank, um banco da África do Sul. Que dificuldades é que a Frulac sentiu inicialmente? Teve a ver com o compliance legal do país, houve alguns problemas na obtenção de licenças e no cumprimento dos requisitos legais, mas que depois, se calhar, demorou cerca de 1 ano para tudo estarem ok para entrar em atividade. As diferenças culturais e a adaptação às necessidades do mercado. O que é que houve? Teve a ver com aquela história que eu contei há pouco, dos iogurtes, em que a população local não estava habituada ao iogurte e, portanto, houve dificuldade no produto entrar no mercado. Agora já o consumidor já conhece e, portanto, as vendas já estão a ser feitas como se esperava. E as diferenças culturais aqui têm a ver com o relacionamento com o cliente. Às vezes a língua ser diferente, os costumes serem diferentes, dificulta essa relação. Portanto, tentamos com esta apresentação no espaço de 20 minutos, estou assim um bocadinho a acelerar, que era para respeitar o tempo, mas se tiverem alguma dúvida, estamos aqui, estou eu, a Joana Bravo e um dos investigadores da Sofid, o Dr. Francisco Almeida Leite, que podem tirar as dúvidas que quiserem. Obrigada. Muito obrigado.